Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, né? Aleluia. Oh, glória. O que Ele viu em mim e você, irmãos? Eu pergunto isso para o Senhor todos os dias. Porque eu não me escolheria. Glória a Deus. Eu não entraria para perto dele. Aleluia. É Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu os céus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, aleluia! Glorificado é o teu nome, Glórias Jesus. a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, tem poder, ó Pai. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Ouvimos palavras de saudações, ouvimos hino, mas agora chegou o momento mais importante do culto, que é o momento da palavra. Eu vou convidar o nosso pastor presidente, que vai estar ministrando nessa noite, nesse culto de missão. Eu creio que Deus vai usar poderosamente a vida do seu servo. Amém? Curve a sua cabeça, oramos, soberano e eterno Deus, mais uma vez eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tudo que ouvimos
ouvimos essa noite, mas agora chegou o momento da palavra ser ministrada. Usa a vida do teu servo, pastor Adriano, na tua mão e fale conosco. Pai, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que bom estar mais uma noite na presença do Senhor Jesus, né, irmão? Glórias a Deus. Eu quero convidar, aleluia, você que está de pé, a abrir a sua Bíblia Sagrada em Gálatas, capítulo 1, verso de número 10. Culto de missão. Aleluia, vamos esperar para que todos achem. Gálatas 1, 10. O tema: o Evangelho que Paulo recebeu e pregou. Aleluia. Aleluia. Eu estava estudando duas palavras, aleluia, um livro diferente um do outro, mas ao decorrer do culto, o Senhor, aleluia, me deu a essa, aleluia, Aleluia, Jesus. no livro de Gálatas também, que eu estava estudando, né? Glórias a Deus. Outra no livro de Marcos, mas o Senhor dirigiu a esta palavra. Gálatas capítulo 1, verso de número 10. Quantos acharam, diz amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos esperar que todos achem para acompanhamento da palavra de Deus. Aleluia. E é importante, aleluia, você examinar a palavra do Senhor. Glórias a Deus, que diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Faço vós, porém, saber aos irmãos que o Evangelho por mim é anunciado, não é segundo aos homens, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homens alguns, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque eu vi qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consulteis carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já era apóstolo antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Toma seus assentos. Obra missionária. Glórias a Deus. Quando se fala em missão, se fala em obra missionária, aleluia, nós podemos entender, irmão, que a obra missionária é algo dolorido, fazer missão. Aleluia. E quando nós olhamos pela palavra de Deus, apóstolo Paulo foi um dos grandes missionários, primeiramente Jesus Cristo, quando veio na terra. Mas Paulo, sendo uma pessoa bem categórica, todos sabem a história
ao decorrer das mensagens lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, nós vimos que Paulo, aleluia, ele foi um perseguidor da igreja de Deus, aleluia. Paulo perseguia a igreja do Senhor Jesus, mas embora após reconhecer, aleluia, Cristo, embora Paulo ele tinha duas cidadanias, mas o mais forte mesmo era sangue de judeus, porque Paulo ele era um judeu, aleluia. E a Bíblia vai dizer então, irmão, que Paulo ele vai até as autoridades para pedir permissão para prender os religiosos, os cristãos naquela época, aleluia, que habitava, aleluia, em Damasco. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que ele recebe aquela autorização para prender os irmãos que buscavam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E quando ele recebe aquela autorização para ir ao encontro daqueles que estavam, aleluia, orando e buscando a presença do Senhor, no caminho de Damasco o Senhor se revela a ele. Aleluia. Por quê? Aleluia. Porque o Senhor tinha um grande plano na vida dele. Assim como o Senhor tem um plano na vida de cada um. Só é preciso você descobrir. Aleluia. Só é preciso você querer esses planos. Em querer fazer a vontade de Deus. Porque quando se fala em missão, aleluia, é fácil você fazer missão dentro de uma igreja. É fácil você, aleluia, fazer missão, aleluia, em qualquer campo, aleluia, que é fácil, aleluia, de você sentar numa mesa e comer o que você gostaria de comer. É, Jesus. Mas fazer missão vai muito mais além daquilo que você imagina. Fazer missão, aleluia, é você sofrer. Fazer missão é você chorar, aleluia, pela uma alma. Mesmo sabendo, aleluia, o lugar para onde você vai. Para onde você irá? Quantos missionários nossos, aleluia, estão no campo, orando, buscando a presença do Senhor? Quantos missionários estão, aleluia, a perecer, aleluia, por causa de uma alma? Quantos missionários estão no campo, aleluia, sabendo, aleluia, que não sabe se ele volta para a sua casa ou se lá mesmo, aleluia, ele parte? Aleluia. Mas quando nós olhamos, aleluia, pela vida do apóstolo Paulo, um homem que fez missão em vários lugares, e ele vai dizer o evangelho que Paulo recebeu não foi dos homens. O ensinamento, aleluia, naquela época, porque o próprio Espírito de Deus se revelou para Paulo. Aleluia. O Espírito, aleluia, se apoderou da vida de Paulo. Quando ele vai no caminho de Damasco. Aleluia. E de repente, aleluia, ele vai em direção, aleluia, aos cristãos para prender os cristãos. Aleluia, porque ele tinha autorização. Mas no caminho, aleluia, o Senhor se revela a ele. O Senhor aparece para Paulo, imediatamente, aleluia, ele cai do seu cavalo e imediatamente ele fica cego. E uma voz, aleluia, Paulo ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Paulo não estava perseguindo aos cristãos, Paulo estava perseguindo o próprio Senhor. Aleluia. Mas aí você vê os planos de Deus na vida do homem, assim que Deus tem na minha e na tua vida. Aleluia. Embora, aleluia, Paulo ele sofreu muito depois, aleluia, que ele
Paulo, ele sofreu em dobro. Aleluia. Porque quando o Senhor aparece para Paulo, aleluia, e o Senhor chama ele, aleluia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. E de repente Paulo, aleluia, ele é levado para um lugar, aleluia, e o Senhor vai até, aleluia, a um homem chamado Ananias, e diz para que Ananias vai até a casa dele, na casa direita, aleluia, porque ali, aleluia, tu orará, aleluia, pelo Saulo, que passará a ser chamado de Paulo. Mas de repente, aleluia, esse homem questiona, aleluia, ao Senhor, dizendo: mas Senhor, como dizes tu, aleluia, para que eu vou até este homem, aonde este homem está hospedado, aleluia, e o Senhor me manda para que eu vou orar por este homem, a qual este homem, aleluia, perseguiu a igreja do Senhor Jesus, para que este homem que, aleluia, trouxe autorização para prender aos irmãos. Mas aí o Senhor diz: vai e ora, aleluia, para que ele recupere a vista, aleluia, porque eu vou mostrar para ele quanto é importante sofrer pelo meu nome. Aleluia. Sofrer pelo meu nome. Preste bem atenção, igreja. Sofrer pelo meu nome. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós sofremos por amor a Cristo Jesus. É sofrer por uma alma. Ser missionário é sofrer por uma alma, irmãos. E quem está disposto a sofrer por uma alma? Aleluia. Porque pregar dentro da igreja é bom demais, você tem tudo, mas eu quero ver pregar lá fora, enfrentar leões, rugindo, aleluia, para tragar vivo, em lugares precários. Mas quando Paulo, aleluia, ele diz em uma das suas cartas, dizendo, aleluia, e ele fala para os irmãos de Gálatas, para a igreja de Gálatas, Aleluia, Jesus. dizendo: porventura procuro eu agora a favor dos homens, o favor dos homens, ou de Deus, ou procuro agradar os homens? Olha a maneira que ele se expressa, aleluia, aos irmãos de Gálatas. Porque ele sabia. Porque quando ele se apresenta para a igreja, para alguns irmãos, aleluia, ele diz que ele não recebeu ele não pregou, aleluia, por sabedoria humana, mas ele usou, aleluia, a sabedoria do Espírito. Embora Paulo, ele foi um homem teólogo, um homem que tinha estudo, um homem que tinha conhecimento, mas quando ele diz: mas quando eu fui ter convosco, quando eu me apresentei diante de vós, para falar de Cristo, para falar do Evangelho, eu não usei palavras humanas, sabedoria humanas. Aleluia. Eu não me expressei, aleluia, com sabedoria humana, sabendo ele que ele poderia, porque ele era teólogo, ele conhecia bem, mas ele deixou o próprio Espírito se revelar na vida dele. Aleluia. Para instruir a igreja de Cristo, para mostrar à igreja o comportamento, o dever, como deve andar no Evangelho, porque hoje nós estamos vivendo um Evangelho, aleluia, frouxo, um Evangelho que não tem renúncia, um Evangelho, aleluia, que não ensina, aleluia, porque você vai encontrar diante da palavra de Deus, o Evangelho ele tem que nos confrontar, porque Paulo, aleluia,
havia um confronto entre eles e alguns, aleluia. Mas ele, aleluia, não recuava atrás. Paulo, ele foi bem firme na palavra. Paulo, aleluia, foi um dos, aleluia, de alguns missionários, aleluia, que doutrinou a igreja. Um dos apóstolos, aleluia, que ensinou a igreja a maneira, o comportamento, como viver para agradar a Deus. Porque Paulo está dizendo, aleluia, que ele não vivia para agradar aos homens. Como ele diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens. Quer dizer, eu não dependo dos homens. Aleluia. Depende de Deus. Oh, glória. A minha vida, a tua vida, depende de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor. Aleluia. Aí ele continua: se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu ainda fosse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Aleluia. Mas eu estou agora, aleluia, sendo despenseiro de Cristo, servo de Cristo. Eu estou aqui para servir a Cristo e não os homens. Estamos, aleluia, em uma grande missão, aleluia, para servir a Cristo, por onde Ele nos manda. Aleluia. Porque nós estamos muito incomodados. Aleluia. E o tempo está passando, as horas estão passando. Aleluia. E nós temos a oportunidade, irmão, de falar de Jesus, irmãos. Seja no seu trabalho, seja na escola, seja nas ruas, seja no mercado, você poder falar do amor de Jesus Cristo. Olha, Jesus te ama, Jesus, aleluia, quer te salvar, aleluia. Aleluia, Jesus. É isso, por isso que Paulo, aleluia, ele está dizendo: se agradasse ainda os homens, eu não seria servo de Cristo. Aleluia. Aleluia. E quando Ananias foi lá, aleluia, orou por ele, ele foi batizado com o Espírito Santo. Houve um renovo na vida dele e ele começou a pregar o Evangelho de Cristo. Deixou tudo para trás, tudo que ele sabia, tudo que ele estudou. Por isso que ele menciona em uma das suas cartas: quando eu fui ter convosco, quando eu me apresentei diante de vós, não usei nenhuma palavra de conhecimento próprio minha, mas sim de Cristo. Aleluia. Não usei nenhuma palavra. Aleluia. Por quê? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito fortalece. Aleluia. É isso que Paulo foi. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós aprendemos muita coisa com ele, irmão. Porque Paulo, ele foi perseverante com a palavra de Cristo em seu coração. E ele doutrinava a igreja, ele ensinava a igreja. Hoje os líderes não querem ensinar a igreja. Hoje os líderes, aleluia, não querem mostrar a realidade. Ah, porque, aleluia, vai doer, vai machucar, vai ficar triste. Não, irmãos. É para o teu bem. É para você entrar no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. E Paulo chamava atenção. Embora sendo missionário, aleluia, embora sendo o mensageiro do Evangelho, Paulo, aleluia, apóstolo significa mensageiro, aquele que leva a palavra de Deus. Eu e você podemos ser o mensageiro da palavra de Deus.
Você já se perguntou para você mesmo qual é o propósito de Deus na tua vida enquanto você está aqui na terra? Enquanto o Senhor está te dando vida, qual é o propósito de Deus na tua vida? É de você anunciar o reino de Deus, trazer, aleluia, as pessoas para a salvação. É discipular, fazer discípulo. Mas aí Paulo começa a se revelar aos irmãos, dizendo: faço vós, porém, saber aos irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, não é segundo a vontade dos homens e nem do conhecimento terreno. Aleluia. Não estou aqui indo contra aos irmãos, as irmãs que gostariam de fazer teologia. De maneira nenhuma, não é pecado você conhecer mais a palavra de Deus, você estudar as histórias. Não é pecado. Pecado quando nós estudamos, aleluia, e nós esquecemos da oração. Aleluia. Mas quando Paulo, aleluia, ele se revela aos irmãos dizendo: faço vós, porém, saber aos irmãos, aleluia, que o evangelho que eu estou anunciando, que o evangelho que eu estou pregando, aleluia, não é anunciado segundo a vontade de homem, aleluia, não de maneira nenhuma, igreja, não é. Paulo está dizendo isso. É segundo o Espírito de Deus. Aleluia. Porque eu não recebi e nem aprendi de homens alguns, mas mediante a revelação de Cristo. Aleluia. Não foi ninguém que me instruiu. Embora hoje, isso foi naquela época. Hoje você precisa aprender. A igreja precisa sentar para ouvir. Aleluia. A igreja, sabe qual é a maior salvação? Sabe qual é o maior milagre? O maior milagre de todas as histórias, ao decorrer dos cultos, irmãos, é quando uma alma se rende. Aleluia. Mas nós, uma geração, aleluia, uma geração do século 21, nós não estamos preocupados em alma. Nós estamos preocupados, aleluia, enchendo o nosso ego com bênçãos materiais. Pregadores usando em cima do altar, aleluia, dizendo que Deus vai entregar isso, que Deus vai entregar aquilo, e a pessoa glorifica, aleluia, e fica na espera daquela promessa. Mas aí o Senhor vai dizer: ai daquele que disser eu falei e não falei nada, eu não falei nada, aleluia, porque este povo, aleluia, tem louvado, aleluia, com lábios, mas o coração está longe. Meu Deus, aleluia. Mas que nós vemos, aleluia, se alegrar, aleluia, por uma alma que se rende. Aí quando uma alma se rende aos pés do Senhor, aquela pessoa precisa ser discipulada. Aquela pessoa precisa ser ensinada os princípios da palavra de Deus, porque senão a pessoa ela vai se apresentar de qualquer maneira, achando que Deus se agrada da forma que ele se apresenta. E não é assim, porque se fosse, aleluia, Deus se agradar de qualquer forma ou de qualquer jeito, Deus não tinha rejeitado a oferta de Caim e tantas outras coisas que tem na Bíblia. Não se engana com isso. É para Deus, vai achando que é para Deus. E não é assim que funcionam as coisas. Porque Paulo destruiu a igreja. Paulo ele foi um que mais doutrinou a igreja no ensinamento dos parâmetros e dos princípios da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso que ele diz: faço vós, porém, saber aos irmãos, para que os irmãos estejam cientes que o evangelho que por mim é anunciado, o evangelho que está sendo anunciado, aleluia, porque agora eu conheço, porque quando Cristo se revelou a mim, aleluia, Ele me ensinou, aleluia, e me mostrou o quanto, aleluia, é importante sofrer pelo seu nome. Aleluia, Jesus. Foi aonde que Paulo ele sofreu. Paulo ele tinha uma doença
doença. Paulo ele tinha, aleluia, algo em si, um espinho na carne. E ele pediu para Deus tirar isso dele. Aí Deus disse assim para ele: não. O crente, preste bem atenção, nós temos que aprender a ouvir o não de Deus também. E nós só queremos ouvir o sim, 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 sim. Não é assim que acontece? Aleluia, não. Paulo recebeu o não de Deus. Quando Paulo disse, aleluia, para Deus tirar o espinho da carne que havia nele, aquilo que batia nele, aquilo que ele fazia ele sofrer, aleluia. Deus disse assim para ele: não, a minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu estou sofrendo demais, aleluia, sendo perseguido, aleluia, sofrendo por amor ao Evangelho, aleluia, ao ponto não, aleluia, de aguentar mais e dizer para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, aleluia, tira isso de mim. E o Senhor vai dizer: não, a minha graça te basta. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é para mostrar o quanto é importante você sofrer pelo meu nome. Aleluia. Aí as pessoas acham que ser missionário, aleluia, é viver uma vida boa. Irmão, vamos parar para analisar, irmão. Missionário, irmão, você não sabe o que é missionário. Nós temos os nossos missionários aqui na igreja, aleluia, porque é algo interno da igreja. Mas quando nós viemos, quando a pessoa diz assim: eu quero ser um missionário, está disposto a deixar a tua casa, o teu conchego, aleluia, tudo para trás, aleluia, os teus móveis, tudo aquilo que você desejava de beleza, para ir para um campo missionário, aleluia, um lugar distante, aonde você vai deixar toda a sua família para trás, e você não sabe se você vai ou se você volta, aleluia, mas quando você chega lá, você se depara, aleluia, com um campo sofrido, um lugar sofrido. É, Jesus. E você chegar ao ponto de dizer assim para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, aleluia, e faça o teu querer. E quando você está lá naquele campo, aleluia, e as almas começam a se render aos pés do Senhor, aleluia, há milagre no céu. Aleluia, Jesus. A festa no céu, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque almas estão se rendendo. Aleluia. E Paulo demonstrou, irmão, aleluia, porque eu não recebi, aleluia, nem aprendi de homens alguns, mas mediante a revelação de Cristo. Olha só, Cristo se revelou para ele, aleluia. As mensagens que ele recebia, aleluia, era através de Cristo Jesus, irmãos. Cristo se revelava a ele. E a igreja ia crescendo. Aleluia. A igreja ia crescendo porque ele começava a pregar. Aleluia, Jesus. Aleluia. E Paulo começou a ensinar a igreja. Por onde ele passava, ele ensinava os seus grupos. Porque eles precisariam aprender, aleluia, a se relacionar com Cristo. Aleluia. E hoje o que você vê, irmão? Hoje o que você vê é barulho. É barulho. E as pessoas que estão lá na nave da igreja acham que tudo aquilo ali é normal. É a presença de Deus. E muitas vezes o Senhor está olhando de lá de cima e vê esse meu povo aí. Mas tem respaldo bíblico para isso, pastor Adriano? Tem? A Bíblia diz, aleluia, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Aleluia. E nós precisamos, aleluia, aprender mais como Cristo, aleluia, quer que eu e você se relacionamos com Ele. E quando nós se relacionamos com Ele, é algo pagar preço. É pagar preço. A igreja precisa saber o que é pagar preço. E ninguém quer pagar preço por uma alma. Marca aí um culto, aleluia, de 2 horas, 3 horas de oração para você ver quem que vem. Aleluia. Consagração. Aleluia. Deixar um bolinho, um cafezinho, nem pensar. Aí o que eu fico abismado é como que Deus então entrega tanta vez para pessoas, irmãos, que não se relacionam com Deus, irmão. Eu fico abismado com isso. Aí aquele que está se relacionando com Deus
Deus, aquele que está buscando a Deus, aquele que estuda a Bíblia, aquele que lê a Bíblia, aqueles que vai, aleluia, para a oração, aleluia, ele é provado como ouro e como prata, aleluia, e ele fica na espera, Senhor, aleluia, eu preciso da tua vitória, e o Senhor vai dizendo, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, aí aquela pessoa, aleluia, que não se relaciona, os pregadores dizem, ei, Deus está entregando isso, e a pessoa recebe, para, né? Mostra aqui na Bíblia para você ver. Aleluia. De maneira nenhuma, não é assim que Deus faz, irmãos. Aleluia. O evangelho, aleluia, que Paulo está pregando é um evangelho de confronto. Aleluia, Jesus. Um evangelho, aleluia, de preparamento. Porque quando naquela época a igreja passava por perseguição. Aí Paulo ensinava, olha, teve alguns, aleluia, que queria saber como seria a vinda de Cristo. Como seria, aleluia. Aí Paulo vai dizer, aleluia, não te preocupa, aleluia, com a vinda, mas te preocupa em ser salvo. Aleluia. Porque eu visto qual foi o meu proceder outrora. Olha que ele se revela para os irmãos. Aleluia. Ele tenta, aleluia, a dizer, aleluia, aos irmãos quem ele era antes. Aleluia. Ele está dizendo, eu era um perseguidor. Agora quem me persegue são eles. Paulo está dizendo, eu persegui a igreja de Cristo. Aleluia. Eu fiz sofrer muito dos meus irmãos. Aleluia. Mas agora quem está sofrendo sou eu. Quem está padecendo por o evangelho sou eu. Porque Paulo vai dizer, aleluia, porque ouviste qual foi o meu proceder, aleluia, a minha atitude, o meu jeito cruel, aleluia, com, aleluia, o judaísmo, com os irmãos judeus, aleluia, que eu vi, aleluia, sofrer. E eu, sabendo que eu era judeu, aleluia, não fazia nada pelos meus irmãos. Mas agora estou a padecer pelo evangelho. Aleluia. Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, como eu persegui a igreja de Deus. Aleluia. E hoje as pessoas aqui no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas falam assim, eu estou passando perseguição. Aleluia. Nós não sabemos o que é perseguição, irmão. Nós estamos num Brasil maravilhoso. Aleluia. E nós precisamos cada dia mais orar pelo nosso país. Aleluia. Para que Deus venha abençoar a nossa nação brasileira. Para que este evangelho se fortaleça cada vez mais no Brasil, irmãos. Aleluia. Aleluia. Viver uma vida como missionário é você deixar os seus luxos. Aleluia. Tudo para trás, aleluia. Por amor a uma alma. Aleluia. Quantos lugares por aí ainda, irmãos, que você não vê que às vezes não tem igreja? Não aqui, aleluia, mas em outras cidades maiores tem igreja que é bem, às vezes, de frente a uma favela, lugares pobres, irmão, e eles não têm a coragem de entrar lá dentro e evangelizar, irmãos. Aleluia. Porque aquelas almas que estão lá, irmão, precisam muito mais, irmãos. Porque nós estamos vivendo um evangelho de prosperidade. E o evangelho não é de prosperidade. O evangelho é dolorido. O evangelho é sofrido. Aleluia. As pessoas têm aprendido, aleluia, que eles têm que ouvir algo da boca do profeta.
da boca do pastor, dizendo que Deus vai entregar isso, que Deus vai entregar aquilo, irmão, colocando toda a responsabilidade em Deus. E não é isso. Por isso que Paulo, ele nunca mencionou isso, irmãos. Paulo pregava Cristo. A mensagem é Cristo. O que salva é Cristo. O que liberta é Cristo. Aleluia. E nós sabemos que Ele, quando Ele se revela, Ele demonstra aos irmãos quem foi Ele. Aleluia. Um perseguidor da igreja de Deus. Perseguia a igreja de Deus e a devastava. Ele fazia de tudo para acabar com a igreja. Mas agora virou o contrário. Estão fazendo de tudo para acabar com o ministério dele. Aleluia. E todos sabem, aleluia, que ele sofreu. Foi uma morte cruel, a morte dele. E a coisa mais interessante, aleluia, que quando ele está para cumprir o seu ministério, ele escapou de todas. Aleluia, ele foi perseguido em todos os lugares que ele estava, passou por várias perseguições, mas quando chegou o momento, aleluia, da missão dele ser cumprida na terra, aí o Senhor permitiu que o império, aleluia, prendesse ele. E foi lá na prisão que ele disse para Pedro: Pedro, agora é contigo. Não, Pedro fala para ele: não, tu ainda vai continuar, Pedro. Aleluia. Aí Pedro, aleluia, ele não aceita. Aleluia. E você vê, aleluia, pela história dele, você vai ver, aleluia, que Paulo, bem antes, aleluia, já tinha, aleluia, eles que pregavam. Aleluia. Ele diz, aleluia, que todos os apóstolos trabalharam perante o Evangelho, mas ele diz: mas eu que mais trabalhei, aleluia, no Evangelho por amor a Cristo. Aleluia. Olha a compaixão, aleluia, o amor, o carinho que ele teve pelo Evangelho, abraçou o Evangelho de corpo, alma e espírito. Ele se entregou ao Evangelho para anunciar a Cristo, porque Cristo disse: agora eu vou provar para ele, agora eu vou mostrar para ele o quanto é importante ele sofrer pelo meu nome, porque antes ele perseguia a igreja minha, antes ele me perseguia, mas agora eles vão perseguir ele, tentar matar ele, mas agora eu vou dar um escape, mas vai chegar no tempo que a missão dele vai acabar. Aí foi aonde, aleluia, que ele parou, aleluia, lá na cadeia, na prisão, no cárcere. E Pedro vai visitar ele. Não tinha mais o que fazer, porque a missão foi cumprida através dele. Aí Pedro, aleluia, chega perante ele e diz: aleluia, o Senhor ainda vai te tirar daqui. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, aleluia, a igreja precisa de ti. A igreja precisa de ti, Pedro. Aí Pedro: não, de maneira nenhuma. O Senhor é contigo, Paulo. O Senhor está na tua vida. Aí Paulo repreende a Pedro e diz: Pedro, para. Eu combati um bom combate. E quando ele fala: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora é contigo, Pedro. Aleluia. Porque o Evangelho estava se fortalecendo em Roma. Aleluia. No Império Romano. Aí Pedro reúne o povo, mas os irmãos estão em luto, os irmãos estão, aleluia, esperando para ver o que vai acontecer. A decisão do Império, para ver, aleluia, e ele estava em oração, aleluia, pedindo para que o Senhor, aleluia, viesse poupar a vida de Paulo, aleluia, mas não houve, aleluia, porque ele diz: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia. E de repente, aleluia, os irmãos estavam para se reunir, aleluia, mas não houve naquele momento culto, não houve reunião, porque alguém vem e fala para ele:
que não houve, aleluia, misericórdia, e Paulo, aleluia, foi decretado, aleluia, a ser morto, aleluia. E quando foi decretado, aleluia, os irmãos entram em luta e ninguém quer vir para o culto. Aí ninguém quis ir. Aí alguém chega perante Pedro e diz assim: Pedro está, aleluia, diante de um monte, olhando para baixo, aleluia. E vem um mensageiro, aleluia, diz: Pedro, os irmãos não querem vir. Os irmãos estão em luto por causa da morte de Paulo. Aí Pedro, aleluia, chega e olha para um deles e diz assim: tudo bem, vou voltar para a minha cidade natal. E quando Pedro, aleluia, lhe dá aquele giro, aleluia, uma voz suave assopra no ouvido dele e diz: Pedro. E de repente Pedro escuta aquela voz, aleluia, e a voz diz: quem és tu? E ele diz: sou Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. O Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, aleluia, a minha igreja, aleluia, será edificada neste lugar e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia. Glória a Deus. Fazer missão, aleluia, é você querer ganhar almas para Deus, irmãos. Aleluia. É você realmente querer resgatar, aleluia, as suas mangas e dizer, aleluia, a alguém que Jesus salva, que Jesus liberta, aleluia. Que Jesus quer levar ao céu, ganha, aleluia, seja um ganhador de alma. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avastajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele era zeloso. Aleluia. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aleluia, e me chamou pela sua graça, proveu revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, aleluia, sem detença, não consultei carne e nem sangue. Aleluia. Foi enviado para pregar aos gentios. E somos eu e você hoje, irmãos, que conhecemos o amor de Cristo pelo Evangelho. Então, quando se fala Evangelho, o Evangelho tem que me confrontar todos os dias. Porque Paulo era confrontado por pregar a verdade. Verdade, essa verdade que liberta. Aleluia. Hoje tem pessoas, irmãos, que quer servir a Cristo, não quer ser liberto. Quer ficar na prática do pecado. O que mais me dói é ainda que os líderes ainda colocam em cima dos altares, irmãos. Porque ele não tem a capacidade de sentar e dialogar, aleluia, discipular, instruir, ensinar, aleluia, que este lugar aqui é um lugar santo. Não é para qualquer um. De que você e eu não viemos apresentar sacrifício a Deus de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Ou eu sou ou não sou. Ou eu sou de Cristo ou sou do mundo. O mundo não pode me acompanhar, aleluia. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É a própria palavra de Deus, aleluia. Paulo, ele instruía a igreja dessa forma, aleluia, que nós devemos mortificar o velho homem. Aleluia. Se nós queremos estar com Cristo, fica de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, aleluia. Vamos